2021, Bandipur, Índia. A neblina da manhã mal havia se dissipado sobre a densa vegetação da floresta quando a equipe do Departamento Florestal tropeçou em uma cena que silenciaria até os mais experientes guardas florestais. Ali, estendida na terra úmida, jazia uma criatura que, por definição, não deveria estar naquela posição. Uma tigresa, não um animal velho ou doente, mas uma fêmea no auge absoluto de sua existência biológica, com idade estimada entre 6 e 8 anos. O tipo de predador que caminha pela selva com a confiança de quem sabe que está no topo da hierarquia. Mas naquela manhã, ela não era a caçadora. Ela era o cadáver, e o que drenou a vida daquele corpo massivo não foi uma bala de caçador furtivo, nem a mordida de outro tigre disputando território. O corpo do felino repousava macabramente ao lado da rota de safari, próximo à região de Beta da Kati, como um aviso silencioso. Os ferimentos contavam uma história de violência extrema, quase incompreensível. A pele rasgada profundamente, as costelas não estavam apenas quebradas, haviam sido pulverizadas, perfurando os órgãos vitais como estilhaços de uma granada orgânica. Era uma cena que desafiava a lógica convencional da cadeia alimentar nas florestas indianas. Quem ou o que teria a força bruta necessária para aniquilar um tigre de bengala saudável dessa maneira? E esse não foi um evento isolado, mas sim, apenas a ponta de um iceberg sangrento. Precisamos voltar no tempo para entender o padrão que está emergindo nas sombras das grandes reservas. Mas antes, clique no like e se inscreva no canal. É de graça, apenas 2 cliques e você ainda nos ajuda muito. Agora viajaremos ao passado ano após ano até descobrir a fonte dessa fúria. Nossa primeira parada é o ano de 2017, na reserva de Satpura, em Madhya Pradesh. Ali, os guardas florestais presenciavam o mesmo cenário assustador. Um tigre macho, jovem, vigoroso, de apenas 4 anos. Um animal que estava entrando em sua fase de dominação, encontrado morto. A autópsia foi um show de horrores para os veterinários. Lesões externas massivas combinadas com hemorragia interna catastrófica. A equipe de campo olhava para aquele animal e a pergunta pairava no ar, pesada como o calor do meio-dia. O que, em nome de tudo o que é sagrado na biologia, poderia causar tal devastação em um predador no auge de sua força muscular? Ainda naquele ano de 2017, o mistério se aprofundou com outro caso. Desta vez, a vítima ainda respirava quando foi encontrada, mas sua sentença já havia sido decretada. Ele foi localizado arrastando-se perto de um corpo d'água no parque de Bandipur. Sua perna dianteira direita exibia uma fratura exposta. O felino aparentava estar extremamente cansado. O choque traumático foi grande demais e o tigre sucumbiu. Voltemos mais um pouco para o ano de 2016 em Maharashtra. Mai, uma tigresa chamada de a Grande Matriarca. Ela não era apenas um felino da reserva, ela era uma lenda viva. 17 anos de idade, o que é realmente muito para esse animal. Mãe de 11 filhotes que chegaram à idade adulta, povoando a reserva e perpetuando sua genética superior. Ela era a rainha indiscutível da reserva de tigres Navegaon, Nagzira. Mas seu fim não poderia ter sido pior. Ela foi encontrada agonizando às margens do lago. Havia um corte profundo na parte posterior de seu corpo. A rainha se contorcia, lutando contra uma dor que não podemos nem imaginar. Até que seu corpo finalmente desistiu por volta das 3 da tarde. A morte de Mai enviou ondas de choque pela comunidade conservacionista. Ela havia enfrentado machos invasores, defendido o território contra rivais, sobrevivido a secas e monções. É verdade que, devido à idade avançada, uma breve luta seria o suficiente para acabar com ela. Mas ninguém esperava que seria tão trágico. A lista continua, implacável. 2013, Karnataka, na reserva de Nagarholi. Turistas esperando ver a majestade da vida selvagem encontraram a face da morte. Um tigre de 4 anos, sentado, imóvel, com sangue jorrando pelo nariz, sem cortes externos visíveis à primeira vista.
mas claramente sendo destruído de dentro para fora. A autópsia revelaria mais tarde a verdade brutal de órgãos esmagados por impacto. E, em 2014, na floresta de Mudumalai, um veterano, um macho com mais de 15 anos. Seus dentes estavam gastos pelo tempo, a idade também cobrava seu preço, mas não foi o tempo que ceifou sua vida. Ele foi encontrado com o crânio danificado, incapaz de coordenar as pernas. Morreu de fome, lenta e dolorosamente, consequência de um golpe devastador na cabeça. Temos aqui 7 casos documentados, 7 predadores supremos mortos ou fatalmente feridos, idades diferentes, de jovens impetuosos a veteranos sábios, regiões diferentes da Índia, mas todos compartilham a mesma assinatura forense, todos aparentemente executados pelo mesmo tipo de criatura. Então, agora, vamos investigar os suspeitos. É a primeira hipótese lógica. Tigres são territoriais e matam uns aos outros, mas os ferimentos não contam essa história. Lutas entre tigres são duelos de esgrima com garras e dentes. Resultam em mordidas profundas no pescoço, lacerações nas patas, orelhas rasgadas. Esses corpos tinham costelas afundadas e crânios fraturados, o que sugere impacto massivo. As perfurações não se assemelhavam a garras de felinos. Então, seria o urso beiçudo. Esses ursos são notórios por sua agressividade psicótica quando encurralados. Eles enfrentam tigres com uma coragem que beira a loucura, especialmente mães defendendo crias. Há registros de combates em que o urso repele o tigre, fazendo-o fugir. Sua pelagem densa e solta atua como uma armadura contra mordidas e suas garras são foices. Mas ele teria essa força física toda? Afinal, esse urso não é tão pesado assim. Em enfrentamentos, ou o tigre foge ou ele janta o urso. Pode acontecer, mas é raro que um urso beiçudo abata um tigre. Leopardos? Esqueça, são ágeis, letais, mas leves demais. Eles evitam tigres como a peste. Não possuem a massa física para gerar tal trauma. Então, quem é o fantasma enfurecido? O assassino, meus amigos, é um herbívoro, e não estamos falando de qualquer comedor de grama. Estamos falando do titã das florestas asiáticas, o gauro, o bisão indiano, o maior bovino selvagem que caminha sobre a face da terra hoje. Esqueça o que você sabe sobre gado. Imagine uma montanha de músculos que pode atingir 2 metros e 10 centímetros de altura apenas nos ombros. As fêmeas, sozinhas, já são tanques de guerra, ultrapassando 680 quilos. Mas os machos? Os machos são leviatãs que podem superar facilmente os 900 quilos, com alguns espécimes excepcionais rompendo a barreira de 1 tonelada. Ele é maior do que o búfalo africano, mais pesado do que qualquer outro gado selvagem existente. Os machos ostentam uma pelagem marrom escura ou negra, reluzente de suor e testosterona, com uma corcova muscular proeminente nos ombros que serve de âncora para pescoços de força incalculável. E então há as armas. Seus chifres não são ornamentos, são curvos para dentro, pálidos na base e escurecendo nas pontas, medindo mais de 45 centímetros de osso sólido e queratina. As pernas, adornadas com o que parecem ser meias brancas do joelho para baixo, enganam os olhos. É uma visão imponente, sim, mas a aparência estática não conta nem metade da história de terror. O gauro é uma máquina cinética. Ele é incrivelmente rápido para seu tamanho, capaz de atingir velocidades de quase 50 km por hora em arrancadas curtas. E, contrariando a física, é ágil o suficiente para girar seu corpo massivo em espaços apertados de floresta densa. Quando esse animal se sente ameaçado, ou, pior, quando é encurralado, ele deixa de ser uma presa e se torna uma das forças mais destrutivas da natureza. Tigres são predadores naturais de gauros? Sim, eles são. Em muitas reservas, a carne do gauro compõe uma fatia significativa da dieta do tigre. O imperador da selva é ambicioso. No entanto, essa ambição vem com um preço que é pago em sangue. O que acontece exatamente quando a caça dá errado? Quando o predador subestima a presa? Sim, o tigre perde.
A anatomia do desastre é a seguinte: normalmente, tigres matam presas grandes com um salto cirúrgico, buscando a jugular ou mordendo a nuca para quebrar a espinha. Com veados ou javalis, isso é rotina. Mas o gauro é um problema de engenharia. Primeiro, a disparidade de massa. Um tigre macho dominante pesa entre 200 e 270 quilos. Um gauro macho é 5 vezes mais pesado. Tentar derrubá-lo é como tentar parar um caminhão em movimento agarrando-se ao para-choque. Segundo, a defesa ativa. Aqueles chifres curvos funcionam como ganchos. Quando um gauro sente o peso do tigre em suas costas ou flancos, a reação é um movimento de chicote com a cabeça. A força gerada por aquela musculatura do pescoço é colossal. Se o chifre encontrar carne, ele entra. Uma chifrada nas costelas não apenas quebra o osso, ela impulsiona o osso quebrado para dentro dos pulmões e coração. É o fim. Um golpe no crânio do tigre tem a força de um acidente de carro. Terceiro, a força bruta de esmagamento. Se o gauro consegue sacudir o tigre e jogá-lo contra uma árvore de teca ou contra o solo duro, ele usa seu peso corporal para esmagar o felino. Existem relatos horríveis de tigres sendo ganchados, jogados ao ar e depois pisoteados repetidamente até se tornarem irreconhecíveis. E não podemos esquecer a inteligência coletiva. Gauros não são gado estúpido. Eles vivem em estruturas sociais complexas, liderados por uma matriarca experiente. Quando um tigre é detectado, o rebanho reage com disciplina militar. Os adultos formam um círculo, uma falange impenetrável de chifres e músculo, ou disparam em direção ao inimigo. Vamos revisitar mentalmente os casos que abriram nossa história. A tigresa de 2021 com o corpo rasgado, ela provavelmente tentou um ataque lateral e foi recebida por um gancho de chifre que abriu seu flanco. O tigre de Satipura, em 2017, lesões internas massivas sugerem que ele foi atropelado ou esmagado contra uma árvore. O tigre com a perna fraturada? A avaliação oficial é clara. A fratura ocorreu no impacto de tentar derrubar um gauro que não caiu. Imai, a lendária matriarca. Aquele corte profundo na parte traseira é a assinatura clássica de um chifre de gauro, enquanto ela tentava fugir ou manobrar. O padrão é inegável. O tigre inicia o ataque, o gauro reage com violência extrema e o predador ou morre instantaneamente ou foge com ferimentos que o condenam a uma morte lenta. Isso significa que os tigres não conseguem caçar gauros? De forma alguma. Eles conseguem e fazem isso com frequência. Estatisticamente, o tigre ainda ganha na maioria das vezes. Eles são a personificação da evolução predatória. Com a técnica certa, furtividade absoluta e paciência infinita, um tigre pode derrubar um gauro adulto. Mas o jogo de xadrez jogado no limite da sobrevivência pode ter suas regras quebradas. Veja, um tigre na natureza depende de 100% de sua capacidade atlética. Um pequeno ferimento pode custar sua vida em uma caçada difícil, principalmente se a presa em questão se tratar de um gauro indiano. Então, o que fazer mediante isso? A comunidade científica decreta que o melhor é não interferir, deixar que o próprio ecossistema local escreva os próximos capítulos da história. A natureza possui uma maneira fascinante e cruel de equilibrar suas equações. Sim, chamamos o tigre de imperador. Ele é o ápice entre os felinos, maior e mais cruel, mas até os mais bem preparados podem cometer erros de cálculo. E quando um herbívoro movido pela adrenalina do pânico, pesando mais de 1 tonelada e armado com lanças de queratina, decide que hoje não é o dia de morrer, o resultado pode ser catastrófico para o agressor. Não é irônico que o gauro seja um herbívoro? Na verdade, isso revela a sabedoria da natureza. Imagine se um gigante desse fosse predador, talvez nem mesmo houvesse humanos na Índia. Então, da próxima vez que você visualizar a cadeia alimentar, não a imagine como uma linha reta e imutável. Imagine uma teia complexa, cheia de variáveis e perigos imprevistos. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!